Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação de algoritmos de regressão, que é objeto do capítulo 27 do livro. A nossa discussão começa a respeito de regressão univariada, ou seja, aquela técnica onde a variável dependente y ela é uma função da variável independente x univariada e um erro aleatório. É interessante notar que esse f de x ele pode ser decomposto em um beta mais ômega que multiplica x mais o erro aleatório. Esses parâmetros, como era de se esperar, eles são todos desconhecidos e têm que ser estimados a partir dos dados de entrada que contém n pontos xi e os valores correspondentes yi. Dessa maneira, quando determinamos os valores de b e w, que são essa estimativa, nós geramos então o que é chamado do y-chapéu, que é o valor estimado aplicando novamente o mesmo modelo linear. Mais ainda, podemos verificar o erro que está associado a essa regressão pela soma dos erros quadráticos, dos desvios quadráticos entre o valor yi desejado e o valor y chapéu obtido, que expandido pela função aqui apresentada tem esse formato. De acordo com o modelo, essa variância na predição ela é inteiramente associada ao erro aleatório epsilon. Nós podemos estimar essa variância considerando o valor previsto e seu desvio do valor real esperado, ou seja, trabalhando com o erro residual εi. A variância estimada, então, ela passa a ser o quê? A diferença entre o erro calculado e o erro esperado, que devidamente expandido chega ao nosso valor de SSE, dividido aqui por n-2. Que é exatamente a soma aqui dos resíduos quadráticos. A divisão por esse valor n-2, na verdade, é uma estratégia estatística para reduzir o viés da amostra, uma vez que n-2 é o número de graus de liberdade para a estimativa do erro, da soma dos erros quadráticos aqui. O valor de SSE nos dá então uma indicação de quanto da variação de y não pode ser explicada pelo modelo linear. Nós podemos comparar esse valor com outras grandezas extraídas a partir dos dados. Uma dessas grandezas é o espalhamento total, ou a soma total de quadrados para a variável dependente y, que é a soma dos quadrados das diferenças entre cada um dos valores desejados yi e a média desses valores yi. Ou seja, no TSS nós calculamos esses desvios ao quadrado, enquanto que no SSE nós calculamos os desvios da resposta real com a resposta prevista. Ou seja, o TSS nos dá uma noção de espalhamento, enquanto o SSE nos dá uma noção do erro associado ao nosso modelo. Mas podemos ainda considerar outros elementos. Por quê? Porque esse espalhamento total ele pode ser decomposto em dois componentes obtidos pelo acréscimo e subtração do y-chapéu de i nessa expressão que calcula o desvio. Que são quem? Que são exatamente o SSE e, em segunda instância, o que se chama de RSS, né? Usando o fato de que esse produto aqui, como nós estamos falando da média dos valores de y, ele tende a zero. Então, o que é o RSS? O RSS é a soma dos quadrados das diferenças entre os valores previstos e a média do valor de y. Ele é conhecido como a soma dos quadrados de regressão, que mede o desvio quadrado entre as predições da média verdadeira. Ou seja, nós podemos decompor esse espalhamento dos valores de y entre a diferença entre os valores previstos e obtidos e o espalhamento para os valores previstos, que também é um valor que nós conhecemos na construção do modelo. Mais ainda, nós podemos trabalhar esse TSS
em termos de que o SSE é a quantidade de variação que não é explicada pelo modelo, enquanto o RSS é a quantidade de variação que é explicada pelo modelo, uma vez que você trabalha aqui com o valor de y chapéu menos a média. A fração dessa variação que não é explicada pelo modelo, ela é a razão entre o SSE e o TSS, considerando que a variação total é o TSS. De forma complementar, a fração da variação que é explicada pelo modelo e é conhecida como coeficiente de determinação ou simplesmente estatística R2, ela é dada pelo quê? Pelo TSS menos o SSE, que é igual ao RSS, sobre o TSS. Ou seja, nós temos aqui a variância que é explicada pelo modelo sobre a variância total. Quanto mais próximo de 1 essa razão for, significa que melhor o nosso modelo é. Ou seja, melhor é a capacidade dele de explicar a variância. Quanto mais próximo de 0 o nosso modelo for, significa que o erro quadrático ele domina essa diferença que nós temos aqui pelo SSE e portanto, ele é explicado pelo erro aleatório e não efetivamente pelo erro que conseguimos associar ao modelo. Bom, vamos ver um exemplo. Considerando a regressão do comprimento da sépola e da largura do comprimento da pétala e da largura da pétala, nós calculamos por mínimos quadrados os coeficientes de uma regressão linear que aqui estão apresentados. O valor de SSE ele é obtido pela soma para cada um dos 150 pontos entre o valor desejado e o valor obtido de ser elevado ao quadrado, obtemos o valor de 6,343. Assim, a variância estimada e o erro padrão da regressão são dados como SSE dividido por n-2, que atinge esse valor de 4,2 vezes 10 a menos 2, e a raiz quadrada 0,207, que é o erro padrão da regressão. Aqui nós vemos exatamente esses dois pontos, a gente fica vendo bem claro aqui que existe uma boa correlação entre os pontos e que explica por que os valores que obtivemos eles são bastante razoáveis. Tá? Isso pode ser demonstrado quando nós avaliamos então o valor de TSS, o valor do RSS, observando que o TSS é igual ao SSE mais o RSS, e calculamos o R2, que atinge o valor de 0,927, que é um valor muito alto. Lembre-se que quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade do modelo. Bom, nós também podemos entender esse funcionamento da regressão linear univariada do ponto de vista geométrico. Para isso, nós vamos ter que utilizar alguns artifícios, alguns procedimentos para que a nossa expressão geométrica ela seja adequada. Então, lembre-se que o y ele pode ser decomposto em duas partes ortogonais, onde uma é o y chapéu, ou seja, o y previsto, a outra é o erro aleatório, e esse y chapéu ele pode ser decomposto de acordo com a expressão, que é a projeção de y no vetor unitário, mais a projeção de x em x de y multiplicado por x barra, que é exatamente o vetor centralizado aqui, e que nos leva exatamente ao valor aqui de y chapéu, onde ele é a média de y mais w vezes o x barra, considerando que estamos num cenário centralizado. Os vetores y e y chapéu, então, eles podem ser centralizados, e os vetores centralizados y barra chapéu e x barra, todos estão num espaço n-1 dimensional, que é ortogonal ao vetor 1, onde y barra chapéu e o erro epsilon formam um triângulo retângulo, e que nos permite expressar de acordo com essa equação aqui, onde a norma de y barra é igual à soma, o quadrado da norma de y barra é igual à soma do quadrado da norma de y barra chapéu mais o erro ao quadrado. Isso é equivalente à decomposição do TSS em SSE
e RSS, que são exatamente os valores colocados aqui. Nós podemos visualizar melhor aqui nessas figuras, onde nós vemos inicialmente a projeção do y no plano formado por x barra e 1, onde nós temos o y chapéu. Nós temos aqui o x original, que ele foi ortogonalizado a partir do vetor 1, e nós temos as projeções de y chapéu, tanto no vetor 1 quanto no vetor x barra, como foi mencionado. Notem que o erro aqui ele é a diferença entre o y e o y chapéu. Esse processo ele pode ser melhor visualizado se nós realizarmos a projeção tanto do y barra quanto do x barra, e nós vemos aqui a projeção do vetor y no plano formado aqui pelo y barra e o ângulo que ele forma em relação ao x barra, que nós vamos discutir em breve como a questão da variância ou do erro que nós temos. Vamos lá. Em termos de espalhamento total, o TSS, como foi visto, ele é a diferença entre o valor obtido e a média. Projetando isso geometricamente, nós temos ele como a norma do y centralizado. O RSS, por sua vez, ele, utilizando a mesma lógica, ele pode ser visto como a norma do y barra chapéu, aquele que é previsto pelo modelo. E o SSE, ele é a norma da diferença entre y e y chapéu, que é o que nós chamamos de epsilon. Assim, quando nós avaliamos todos esses quesitos geometricamente, nós percebemos que o y barra, a norma ao quadrado de y barra é igual à norma ao quadrado de y barra chapéu, mas a norma ao quadrado da diferença entre y e y chapéu, que é o epsilon, e, portanto, reafirmamos aqui que o TSS ele é igual ao RSS mais o SSE, como tínhamos visto algebricamente anteriormente. Mais ainda, o cosseno do ângulo y barra e y chapéu barra é dado pela razão entre a base da hipotenusa e o cosseno do ângulo, que é a correlação entre y e y chapéu. Então nós temos aqui que a correlação entre y e y chapéu é o cosseno de θ, e nada mais do que a razão entre as normas de y barra chapéu e y barra. Nós podemos, a partir dessa definição, observar que o y barra chapéu é igual à correlação y chapéu que multiplica o y barra. Ele sempre vai ser um valor menor do que 1 em relação à projeção, e isso significa que essa correlação também ela vai estar entre 0 e 1. De tal forma que a resposta prevista de y chapéu barra é menor que a resposta do vetor y barra por um valor igual à correlação entre eles, que aqui está expresso nessa expressão. Mas ainda nós vemos o quê? Que o coeficiente de determinação, ele nada mais é do que a correlação ou a distância do cosseno entre os valores de y e y chapéu. Com isso, nós concluímos a primeira parte desse vídeo sobre regressão univariada e a sua avaliação.